República de Curitiba. Há um bom tempo a gente tem trabalhado juntos. Maurício, prazer, uma honra estar aqui com você, porque eu sei que tem feito um trabalho essencial aí nos bastidores, na área jurídica, né? Poderia falar um pouquinho sobre a tua atuação também, e fale um pouquinho sobre a UNAB. O que é a UNAB que está dando tanta dor de cabeça aí para o Felipe Santa Cruz, né, o presidente da UAB? Boa noite, Paulo. Agradeço bastante a oportunidade, que é grande. A gente sabe que a República de Curitiba tem uma quantidade enorme de seguidores, né? Então, agradeço a oportunidade para a gente falar da UNAB e falar também do trabalho que a gente vem fazendo, não só com a UNAB, né? Antigamente eu fazia um trabalho diretamente muito mais ligado à República de Curitiba, né? Que deu oportunidade para a gente fazer muitas coisas. E hoje, depois de uma reunião aí com alguns brilhantes advogados, a gente resolveu criar essa UNAB, União dos Advogados do Brasil, que tem a finalidade principal: lutar e tentar manter a democracia como verdadeiramente ela é, né? Não como tem feito acreditar algumas pessoas aí, né? A gente tem feito um trabalho junto com vários advogados, no sentido de que o cumprimento da lei e da Constituição Federal, ela deve ser seguida por todos, independentemente de função, de estado que a pessoa esteja, tá? Qual é a origem dela. A letra da lei tem que ser seguida por todo mundo, inclusive por aqueles que ocupam função extrema e importante no país. Eu falo isso de senhores juízes, senhores desembargadores, senhores ministros, presidente da República, Ministério Público, todos, tá? O cidadão brasileiro, hoje, ele tem que cumprir regras, certo? Tem seus deveres, tem seus direitos também, mas a lei tem que ser aplicada de forma uniforme. Não importa qual é a categoria da pessoa. Cidadão, todos eles somos iguais, certo? O artigo 5º da Constituição fala exatamente isso. E é sobre isso que a gente vem trabalhando. Trabalhado no sentido de fazer valer, certo? O que, até um ditado que tem por aí, né? O que dá em Chico tem que dar em Francisco mesmo, tá? Porque a lei assim prevê, certo? É o trabalho que a gente tem feito tanto na esfera administrativa. Quando eu falo administrativa, eu estou me relacionando à OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo a OAB Federal, certo? Que vem fazendo um papel que, infelizmente, tá, não é aquela que a gente gostaria. E muito pior, infelizmente, é aquela que vai contrário às normas e os objetivos pelos quais a OAB nasceu. A OAB nasceu para fazer valer a aplicação correta da lei. E hoje o que a gente tem visto, sobretudo no Conselho Federal, e o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, é um meio de manejo ideológico com uso para si, subjetivismo mesmo, certo? Da própria instituição. Então a gente juntou esses advogados que está cansado dessa partidarismo que a gente tem visto na OAB, certo? E resolvemos fazer o quê? Vamos tentar fazer aquilo que a lei manda, aquilo que a lei permite, mover ações diretamente contra as pessoas que não seguem aquilo que a lei prescreve. E a gente tem tido um sucesso muito grande, no sentido de que muitos advogados estão passando pela mesma situação, tendo o mesmo sentimento, então, e estão se reunindo a gente. Conseguimos, só em 2 semanas, quase 650 inscrições de advogados pelo site da UNAB. E não é porque a gente está fazendo alguma coisa que beneficia cada um, mas não, é porque a gente está fazendo alguma coisa que beneficia a todos. E é esse ideal que a gente está lutando para fazer, está angariando pessoas assim pelo sentimento de que a gente está vendo o nosso país sofrer de forma tão grave, certo? Que a gente não sabe para onde a gente vai. Se a gente não preservar o direito como tem que ser, a aplicação da lei, respeito às instituições, respeito ao ser humano em especial, certo? A gente corre um sério risco de ver esse país partir para uma ribanceira que, quem sabe, a gente não saia mais. Em resumo, é isso, Paulo. Muito bem, doutor Maurício. Bom, o pessoal aí da República de Curitiba, o pessoal que está acompanhando, então vejam que a gente sempre reclama e sempre bate muito na OAB, que está
claramente e totalmente aparelhada, né, e extrema esquerda. Imagina com a instituição da importância da OAB com esse aparelhamento de esquerda, e hoje surge a UNAB, né, que é a Associação, a Organização de Advogados de Direita. Então, quem tem um amigo advogado, ou quem for advogado, entre no site, depois vocês podem passar aqui. Doutor Ricardo Vasconcelos, seja bem-vindo aí à República de Curitiba. Muito obrigado. Estou falando um pouquinho aí diante da fala do doutor Maurício sobre a UNAB, da importância que é, e a gente sempre fala e reclama muito da OAB, que é aparelhada e tem uma atuação aí ideológica de extrema esquerda, né? E a gente vê iniciativa como de vocês aí com muita esperança. O Brasil está mudando, a política está mudando, e essa iniciativa de vocês como advogados também, a gente sabe das dificuldades que a OAB engessa muito a atuação do advogado, né? Uma série de restrições que impede, apesar aí das faculdades estar produzindo e criando advogados aí né, de forma descontrolada, mas a atuação do advogado às vezes fica muito limitada pelo engessamento aí da OAB. Então, essa iniciativa de vocês de criar uma organização de advogados de direita, e eu conheço a atuação do Dr. Maurício, um pouco do trabalho de vocês que já faziam, militando e ajudando, né, muitas ações aí que o pessoal nem sabe, e que tem o trabalho, tem o dedo de vocês aí do jurídico, né, na construção, né, dessas ações, né, que tem ajudado muito o pessoal da direita. Então, parabéns pelo trabalho. Doutor Ricardo, o Maurício, pode apresentar o doutor Ricardo aí para os seguidores da República de Curitiba? Doutor Ricardo é uma grande surpresa para a gente, no sentido de que é um rapaz que conheci há pouco tempo, mas é um rapaz que parece que eu conheço ele há muito tempo. A gente tem bastante afinidade em pensamentos, né, em visões, tanto é que ele está junto com a gente na UNAB, é um representante da UNAB, vamos dizer assim, aí em Brasília, que ele é de Brasília, né? Eu estou em São Paulo, né? E é um cara batalhador aí, com boas ideias, boa visão, né? É o doutor Ricardo. Fale aí, doutor. Antes de mais nada, né, agradecer a Deus aí, a presença de todos aqui, né? E parabéns a todos os colegas advogados, né? É uma profissão que a gente luta cada dia mais, né? E agora, então, nós estamos surpresos porque, ultimamente, tem alguns juízes que estão indo contra direitos e garantias de advogados, são prerrogativas desde a criação assim, vamos dizer, estabelecida legalmente como advogados, né, constituídos por uma ordem, né? São os direitos dos honorários advocatícios da sucumbência. Sempre foi do advogado. O advogado trabalha o processo inteiro para poder receber. Ele tem direito, se ele ganhou da outra parte, é óbvio que ele tem direito, né, de receber também da outra parte. Porque se eu atuei em favor do meu cliente, né, não é o meu caso, mas de uma grande maioria dos advogados, eles atuam no êxito. O que seria isso? Lá na frente, eu não tenho dinheiro hoje, mas se eu ganhar, eu lhe pago. E aí tem juiz hoje que está querendo tirar uma parte disso. Por quê? Porque no Código de Processo Civil limita-se lá a 10%, dependendo da porcentagem das causas, limita aquele valor específico lá. E ele ainda está querendo tirar um outro honorário que o advogado tem direito, que é o da sucumbência, que a parte que perdeu tem que pagar para o advogado. Por que a parte que perdeu tem que pagar para o advogado que ganhou? Pensa bem, Paulo Generoso, o que eu estou falando é o seguinte: eu fiz o trabalho, você me apresenta a causa e eu crio a tese. Eu faço a parte intelectual que vai lhe fazer ser vencedor. Independente de você ter direito ou não, se eu não for um bom estrategista
e souber fazer você ter direito e convencer que isso o doutor Carlos Aires Brito, na época que era ministro, né, que hoje é um colega advogado, até parabenizo o doutor Carlos Aires Brito, né, o eminente ministro do STF, ele, uma época, falou: olha, Ricardo, que eu falo, ministro, o senhor faz votos brilhantes, muito bonitos. Ele falou: Ricardo, eu vou lhe confessar uma coisa para você. Os votos são feitos de acordo com o nosso convencimento do trabalho bonito que vocês, advogados, fazem, para que nós cheguemos àquela conclusão e de forma elucidativa e que exponha realmente que o direito está pleiteando. Mas, para isso, você precisa do bom advogado, da boa argumentação. Robert Alexie, a teoria da argumentação. Não adianta eu ter um bom direito se eu não tenho uma boa argumentação. O que convence um juiz é a argumentação. Então, como que eu posso dizer que esse trabalho, que é o que faz a diferença de um bom advogado, do advogado que não tem a mesma habilidade e qualidade, ele não tem valor financeiro? É óbvio que tem valor financeiro. Porque senão você não teria escritores que têm um best-seller e outro que faz um livro e não vende um exemplar, por exemplo. Então, isso tem valor? É claro que tem valor. É a meritocracia. Você retirar o direito do honorário de sucumbência é você retirar o direito de meritocracia do advogado. Tem colegas aqui que são advogados, o Bruno, o Mauro, o Maurício, quem pode dizer, concordam ou não, porque, na verdade, é o trabalho que eu estou fazendo. E quem perdeu não é o meu cliente que tem que me pagar por isso. Quem perdeu que tem que pagar por eu ser melhor do que o advogado dele. É um direito do advogado. Verdade. Um juiz não tem direito de entrar nesse mérito, porque ele não fez nada para isso. Pelo contrário, como o eminente ministro Brito disse, quem faz a convicção do juiz é o bom advogado. Vai lá e faz uma boa argumentação, uma boa sustentação oral. Eu sou professor de direito penal e faço muita sustentação oral. Treino minha voz para que ela fique num patamar que você entenda minhas palavras, exatamente para prender aquele que vai ser o julgador, que vai dizer, realmente aquele advogado expôs uma coisa que eu não estava percebendo bem aqui. Ele tem razão. E é assim que se ganha a causa. Esse é o honorário de sucumbência, a ganho da causa. Ele é trabalhado? É. Ele não é uma coisa que foi aleatório ali. O advogado, ele trabalhou, suou esse honorário para poder chegar nele. Então, nós temos... Paulo. E a UNAB, exatamente, está reivindicando isso, porque é um direito legal do advogado, é uma prerrogativa, na verdade, do advogado. Porque você trabalhou, você merece, tem direito àquilo. E nós estamos pleiteando exatamente porque colegas estão sendo tolhidos em seu direito de honorários sucumbenciais. Isso não é possível de acontecer num país que tem um Estado democrático de direito e que nós temos direitos e garantias garantidos por uma Constituição Federal e o labor diário remunerado. Então, Paulo, muito bem, por isso... Tá, só um minutinho. Pois apresente o Bruno. O doutor Bruno também, claro. Vou apresentar o doutor Bruno já só para dar uma aclarada aqui no doutor Ricardo disse, é o seguinte, estamos entrando hoje com uma ação, uma reclamação, justamente porque um juiz, certo, decidiu declarar inconstitucional o artigo 85 do Código de Processo Penal, Processo Civil, dizendo que a sucumbência, na verdade, é um plus para o advogado, quando, na verdade, não é o que o Ricardo acabou de falar, certo? A gente não tinha entrado ainda nesse assunto, Ricardo,
Então, só estou explicando. Então, o que nós fizemos? Hoje, nós, junto com a AERJ, a Associação dos Advogados Estagiários do Rio de Janeiro, também que está junto com a gente sempre, certo? Estamos vendo essa reclamação hoje para fazer valer o direito ao advogado, certo? Como o Ricardo disse, o labor da gente tem valor, e nosso valor é intelectual de muito estudo diário. Então, a gente tem que correr atrás disso mesmo, por direito, né? Não é como esses juízes aí estão querendo passar. Tá? Agora, deixa eu apresentar o doutor Bruno, nosso diretor da UNAB, certo? Um cara mais tecnológico que a gente tem é ele, viu, Paulo? Ele é o que tutela as nossas lives aí. Se não fosse ele, a gente não tinha live nenhuma, não. Tá? Fala aí, doutor. Boa noite. Boa noite, doutor Maurício. Boa noite, doutor Paulo, que também é um brilhante advogado e está sempre nos auxiliando aí nas pautas da advocacia. Doutor Ricardo, que também é um guerreiro valoroso, que não tenho nem como comentar o trabalho que os senhores estão fazendo pelo Brasil. Já peço desculpas antecipadamente aí pelo meu atraso, eu tive alguns problemas técnicos, por incrível que pareça, a conexão resolveu não me presentear hoje, mas enfim, estamos aqui e acho que essa é uma questão que é muito cara para a advocacia, que é a questão dos honorários de sucumbência e dentre tantos outros direitos que vêm sendo vilipendiados, enfim, a nossa Constituição vem sendo atropelada, e o que mais espanta nisso tudo é o silêncio sepulcral que existe dentro da OAB, não só no Conselho Federal, mas também nas seccionais. Os advogados estão, assim, perplexos com a inércia e com a falta de atuação. Esse caso específico, que está sendo combatido aí pela ERJ com a UNAB, também integram outros movimentos, como o APS, a Ordem dos Advogados Conservadores. Nós estamos todos nessa luta pela defesa dos honorários dos advogados e também das prerrogativas profissionais, mas é muito importante destacar que esse fato, infelizmente, não é um fato isolado. Isso tem acontecido reiteradamente em diversos estados e, infelizmente, aqueles que hoje comandam as seccionais da OAB, principalmente, que tem aquele contato mais próximo com o advogado, têm se omitido no seu dever de brigar e lutar mesmo pela defesa desses interesses. Cadê o Paulo? Isso aí. Então, Paulo, aproveitando já que a gente está aí com uns minutinhos de live, hoje a gente decidiu, de conjuntamente com vários outros advogados aí, de outros movimentos, como o Bruno também citou, criar o dia, aproveitar o dia do advogado hoje. Aliás, parabéns a todos nós, né? Guerreiros, sofredores aí nos balcões dos tribunais. Hoje nem tanto, né? Porque temos uma justiça mais eletrônica hoje, mas ainda assim sofrendo demais, né? Então a gente parabeniza a todos os advogados do país, né? E aproveitamos o dia de hoje, dia 11 de agosto, para lançar um movimento Endireita Já. Endireita Já no sentido de endireitar mesmo a OAB, tá? Para que ela não seja mais uma OAB partidarizada, tá? E ideológica ao ponto de esquecerem dos advogados, certo? E simplesmente atuarem como os nichos políticos de forma totalmente equivocada, contrariando a lei, conforme já falei no início, tá? E contrariando as próprias regras internas, certo? Então, hoje a gente faz o lançamento do Endireita Já, no sentido de votação para as próximas eleições que vão ocorrer o ano que vem, e para que a turma se junte. A gente tem que deixar a advocacia com a cara que ela merece, certo? Com honestidade, com pessoas competentes e pessoas responsáveis para a gente trilhar um caminho dentro das normas, obedecendo à Constituição Federal e fazendo o nosso papel dentro da ordem como ele deve ser, sem uso próprio, certo? Endireita Já é uma reunião de pessoas que está objetivando simplesmente com que a gente faça uma OAB melhor. Então, a gente agradece bastante a união de pessoas que já existe, mas a gente pede e suplica, senhores advogados, aqueles que têm um pensamento conservador, aqueles que veem com um pequeno bom senso que as coisas que estão acontecendo estão erradas, a gente tem que se esforçar nessa união
para fazer a mudança da OAB. A OAB tem uma importância muito grande no cenário nacional e tem uma influência extremamente absurda junto aos órgãos públicos federais. Nesse sentido, a gente precisa de uma OAB que trabalhe visando o bem do cidadão e não o bem de alguns. São mais de 200 milhões de pessoas nesse país. E a OAB, queira por pouca coisa ou por muita coisa, ela tem influência diretamente na vida do cidadão, porque ela intervém, certo? Muitas vezes em prejuízo de nós próprios, quando na verdade ela deveria intervir na sucessão de fatos que ocorrem no país para beneficiar, para a aplicação da lei, para o que é certo. Não precisa ser advogado para a gente ter um bom senso daquilo que é errado ou certo. Basta a gente ver. Se a gente não se reunir, raciocinar e pensar para o caminho que a gente está caminhando, certo? A gente pode não voltar mais, certo? E a gente não está caminhando para boas coisas. O país precisa melhorar, o país precisa ir num caminho da união. A gente tem que ter um pouquinho mais de visão para Deus, tem que ter uma visão para o próximo e visão para aquilo que é o consenso normal. Qualquer homem médio hoje sabe que algo está errado no país. A gente não pode se transformar num país, um Brasil verdadeiramente maravilhoso que a gente tem hoje, num país ruim. Maravilhoso num ponto físico, mas a gente vai estar sofrendo o tempo inteiro. Então é isso que a gente pede. Vamos se unir, gente. Tá? Cada um com seus movimentos, vamos fazer força para que a gente mude esse país. É isso que eu tenho a dizer por mim. Muito bem. Excelente, doutor Maurício, doutor Bruno, doutor Ricardo, uma iniciativa extremamente necessária. A gente vê que quanto a quantidade de órgãos, né, governamentais que foram aparelhados pela esquerda, né, mais de 20, 30 anos aí no poder, o presidente que foi eleito há 1 ano e meio não deu nem tempo de desaparelhar o Estado ainda, o próprio governo, né? Tem muita coisa a ser feita, e a gente vê uma OAB extremamente alinhada com a extrema esquerda. Então é louvável essa iniciativa, inclusive tem muita gente comentando aqui que, pô, sou advogado, conheço advogado, como é que faz para participar desse movimento? Então, não sei qual seria o mais apropriado para falar, como é que faz para participar? Então, uma das formas que as pessoas podem nos seguir nas nossas redes sociais, nós temos um canal no YouTube, temos também uma página da UNAB no Facebook, e aqueles que quiserem entrar em contato também pelo site, o site nosso é unab.adv.br. Então, aí a pessoa recebe todas as instruções no site, UNAB. tem como estar com unab.adv.br. www, o site? www.unab.adv.br. Não tem .com, não tem com? Não. É só ADV. Ok, vamos ver se... Isso aí? Isso mesmo. Perfeito. E as pessoas, okay. Então, esse é um dos caminhos aí pelos quais podem estar se informando sobre os trabalhos que nós temos desenvolvido. Gostaria, inclusive, de pegar um gancho do que o Dr. Maurício acabou de colocar, que ele acabou se esquecendo de mencionar que uma das pautas que hoje talvez seja mais importante para a advocacia é a luta por eleições diretas para o Conselho Federal. É inadmissível que uma entidade de tamanha envergadura no país seja dirigida por pessoas que não são escolhidas diretamente pelos advogados. São pessoas que não nos representam e que, infelizmente, hoje usurpam a função constitucional que a ordem deveria desempenhar. Então, esse é uma das questões que a gente deveria ter ressaltado. E também já quero deixar aqui um convite para todos os que estiverem nos acompanhando. Nós teremos uma live na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto, na qual nós receberemos alguns senadores para discutir a questão dos impeachments
que foram protocolizados no Senado e que até o presente momento não receberam qualquer tipo de deliberação, né? Eles estão engavetados e isso é uma coisa que interessa a toda a população brasileira. A população brasileira assiste estarrecida os atos que vêm sendo praticados pelos ministros e que não encontram qualquer amparo legal ou constitucional. Muito bem. Nós, inclusive, aí com a ajuda do Dr. Maurício, né, protocolamos um pedido com mais de 2 milhões de assinaturas. Então, até o Dr. Maurício pode falar um pouquinho sobre isso, como é que foi essa experiência. Tem a assinatura do Dr. Maurício lá. Posso, claro. Deixa eu só fazer, Paulo, eu podia convidar aqui uma doutora, uma advogada, uma mulher para fazer deixar uma coisa um pouquinho mais bonita. Pode, aqui. Claro. É só tu passar o link que eu ponho na tela aqui. Pois a live Cláudia, é de vocês, tá? Hoje, Maurício. A live é de vocês mandam aqui. Tá ótimo. Vou chamar a doutora Cláudia, então. Tá bom. Viu, Paulo? Enquanto ela não entra, então vamos falar, tá? Eu ia chegar nesse ponto que o Bruno está falando, justamente por conta de que essa Endireitas Já, né, que a gente está falando sobre a campanha, o movimento, ela visa principalmente, a primeira pauta seria a questão mesmo de eleições diretas, que não é possível que a gente tenha hoje uma votação de forma indireta, o presidente que vai controlar, entre aspas, mais de 1 milhão de advogados. É um negócio inacreditável. Né? Uma instituição que prega a democracia tem internamente uma coisa totalmente arcaica. Né? Não há votação direta para o presidente da OAB Federal, é um negócio inacreditável. Essa é a pauta Maurício, que o Bruno está falando. Deixa eu só lhe cortar aqui. O Renato Hilário colocou: parabéns, tomara que esse movimento ganhe corpo. Como que está o movimento hoje? Quantos advogados já fazem parte desse movimento? Eu acho que no total a gente tem mais ou menos uns 670 advogados. Ok. Ótimo. É um número bom, doutora Cláudia. É um número muito bom pelo tempo que a gente tem, né? Bom. Mas a gente precisa de mais gente, não para acrescentar na UNAB, mas para acrescentar nos pensamentos e visões que a UNAB vem trazendo ao público, que a gente precisa juntar pessoas para fazer esse país melhor, como já expliquei anteriormente. A visão é simples. O pequeno bom senso mostra que há algo errado. E como advogado tem condição de manejar o direito, certo? E postular juridicamente, somos nós o que pode falar pela população. Então, a gente tem que se juntar. Quanto mais advogados tivermos, muito melhor. Tá certo? Deixa eu apresentar a doutora Cláudia. Doutora Cláudia Trinca, uma grande advogada, um pensamento extremamente muito bem formado na sua estrutura jurídica, é uma pessoa que eu admiro bastante, tá? E está aí com a gente na UNAB, é uma pessoa que a UNAB depende muito, ela faz toda a relação social da UNAB, ela conhece uma enormidade grande de pessoas, tá? E está aí para ela poder falar com a gente um pouquinho. Que bom, seja bem-vinda, doutora, e bem-vinda aqui, uma honra tê-la aqui com a República de Curitiba. Boa noite. Boa noite a todos, internautas desta noite. Antes de ser uma advogada, militante, tribuna, acostumada também com sustentação oral, coisa que normalmente uma mulher dificilmente atua, né? Sou criminalista e acho que, antes de mais nada, de ser advogada, eu sou uma cidadã brasileira e acho muito importante que as nossas narrativas conservadoras consigam subir com qualidade, com competência, né? E até então, eu acho que eu não tinha visto isso com tanta habilidade nessa união nacional desses advogados, porque nós pudemos conjugar competência, qualidade técnica, uma visão constitucional, uma visão política do que ocorre no país e subir narrativas realmente com inteligência, com silogismo, com premissas, né? Então, essas lives dos quais nós estamos falando, elas não são simples lives, porque elas normalmente
trazem à população toda, principalmente a nós conservadores, né, a possibilidade de ter acesso, muitas vezes, a opiniões dos grandes juristas, traduzidos em palavras mais comuns, né? Traduzir poxa, mas o que é, afinal, o impeachment de um ministro? O que representa? Qual é a função constitucional, por exemplo, do Senado? A nossa próxima live, espero que vocês estejam com a gente, vai ser bombástica, vai ser com senadores, nós vamos chamar para a chincha mesmo senadores, ou seja, cadê o controle, né, do judiciário pelo Senado? Isso é uma função institucional e que está previsto na nossa Constituição. Eu tenho uma tese dissertativa que fala somente a respeito desse ativismo judiciário e dessa função precípua que é da hegemonia entre os três poderes. Nós não temos hegemonia dos três poderes. Odiernamente, nós vivemos, na verdade, um ativismo judiciário exacerbado, sem limites. Então, nós, como os advogados, não só defendemos, tá? Porque a OAB, na verdade, gente, ela tem uma biografia muito antiga de parceira da sociedade. Nós não lutamos somente pelos direitos dos advogados, nós lutamos, antes de mais nada, pelos direitos nossos, dos cidadãos brasileiros, como cidadã brasileira. Então, eu me sinto na obrigação de trazer uma nova vertente, né? Não aquelas vertentes cheias falaciosas, cheias de sofismo, não. Narrativas, tá? Grandes nomes do direito, em grandes nomes da psicologia, da filosofia, né? E que pensam, sim, e que defendem o conservadorismo, e que são tementes e que querem que o Brasil vá para frente, que torcem para que o governo dê certo, né? E não tem nada a ver de fanatismo, muito pelo contrário, somos conservadores, somos também humanistas, né? Somos garantistas, tanto é que entramos nessa questão desses inquéritos absurdos. Eu mesmo ajudei muito, tá? A ajudar na defesa desses inquéritos absurdos, no qual rasgaram o sistema acusatório, no qual rasgaram todo o processo penal, né? Um regimento interno onde criaram um tribunal de exceção. Então, na verdade, as nossas lives, elas foram bombásticas, porque eu já havia visto tanta tantas questões tão importantes e tão precípuas trazidas para toda a sociedade. Então, é isso que eu ia deixar. Muito obrigada. Muito bem, doutora. De qual estado que a senhora é? Alô? Oi? Eu acho que ela não ouviu, Paulo. Eu posso... Desculpa. Eu posso continuar? Eu não entendi. Não, só um pouquinho. De qual estado que tu é? Eu posso... É para eu continuar... Eu não estou entendendo. Tá me ouvindo? Acho que ela está sem áudio lá. Ela é do estado de São Paulo. Não, ok. Não, tá bom, não está me ouvindo. Pode continuar, pode continuar. Tá travando. O dela tá... Eu acho... Só que saiu... Vocês estão me ouvindo? Está travando, doutora. Travando. Estão ouvindo? Sim? Eu estou muito... não está saindo. Está travando. Infelizmente... Eu acho que ela perdeu a conexão. Não, voltou. Vamos, doutora. Doutora? Acho que ela não está nos ouvindo lá. Não voltou, né? Ela não está ouvindo a gente. Então, para não ficar,
Eu vou tirar da tela. Tá. Aí volta, retorna. Então, vamos só falar um pouquinho desse impeachment que nós fizemos pela República de Curitiba. Mas só um pouquinho, ela entrou bem, pelo menos, né? Deu uma fala muito boa, o pessoal elogiando aqui. Ela fala bem demais. Eu perguntei de que estado que ela é, porque a gente precisa de pessoas como vocês em Brasília, né? Com um mandato em Brasília. Então, existe esse projeto, esse pensamento de criar uma bancada de advogados em Brasília, conservadores, né? Em Brasília, como deputados, hein? Eu acho que, desculpa, vou tomar a frente para falar, eu acho que existe um anseio da sociedade de que novos atores ocupem espaços públicos, né? Então, a nossa expectativa, num primeiro momento, é retomar para os advogados o poder e, consequentemente, é evidente que algumas pessoas vão se interessar pela política e vão se enveredar pelo caminho da política, e lógico que nós precisamos ter representantes no Congresso que atuem na defesa dos interesses da advocacia. Acho que, acima de tudo, no estado em que nós estamos vivendo hoje, em que direitos fundamentais estão sendo suprimidos, eu não vejo outra forma de se retornar à normalidade democrática, senão pelo exercício do poder de quem conhece e respeita a Constituição. E eu acho que os advogados têm um papel fundamental nesse aspecto. Eu queria fazer uma parte nisso que o doutor Bruno falou, exatamente nesse sentido aí. Eu acho que, primeiro, nós temos que resgatar a advocacia para a defesa do advogado, porque hoje, por exemplo, a OAB Federal ela não está atuando em favor do advogado. Você tem alguns problemas, como alguns inquéritos no STF, você não tem uma proteção do nosso órgão de classe, que deveria estar trabalhando pela gente, entendeu? Uma OAB Federal, ela não está atuando nesse aspecto. Por exemplo, quando houve que eu sou advogado nos processos de inquéritos, né, antidemocráticos, no caso. Meu caso, especificamente, que é do jornalista Oswaldo Eustáquio, eu sou um dos advogados dele, né, através de pedidos que foram feitos para poder ter acesso aos autos e tudo mais, aos poucos eu consegui os acessos, mesmo com um pouco de dificuldade, mas eu consegui os acessos e consegui entrar com medidas, tanto é que ele hoje está em Curitiba, com o pai dele, foi ver o pai dele e tal, e retornar, eu já solicitei a revogação total das medidas contra ele, porque não há delito, não há nada, nenhuma acusação. Isso é uma coisa à par e que faz parte da defesa. Mas agora, falando, quando nós tivemos dificuldade de acesso aos autos, porque Conselho STF, a competência é do Conselho Federal. Solicitei perante o Conselho Federal e nós não tivemos uma resposta. Foi preciso nós reunirmos todos os advogados do inquérito para fazer uma pressão ao Conselho Federal para que entrasse com alguma medida. E não é assim que a ordem tem que funcionar. Ela tem que funcionar assim, se você tem um advogado sendo violado nas suas prerrogativas ali naquele minuto, tem que ter um membro da ordem lá. Por exemplo, tem uma busca e apreensão na casa do advogado, tem que ter um membro da ordem naquele minuto para exigir que os direitos e prerrogativas dos advogados sejam obedecidos. E não é só nisso. Nós estamos expondo aqui, por exemplo, que nós estamos com uma nova frente, a União Nacional dos Advogados do Brasil. Por quê? Para poder fazer esse papel que o Conselho Federal não está fazendo. O advogado lá foi aviltado de seus honorários sucumbenciais, cadê? Não há um ato sequer. Isso é uma situação que aconteceu no mesmo dia, tem que ter um membro lá, tem que estar de plantão, porque nós temos plantões de prerrogativas.
O advogado trabalha 24 horas por dia. Uma pessoa ser presa, você precisa ir lá, e se um delegado te desrespeita, estou falando em níveis federais, por exemplo, uma delegacia federal, a ordem tem que mandar alguém do Conselho Federal lá. E a gente não está tendo isso. E, fora isso, não tem uma eleição direta. Aonde já se viu você ter eleições diretas para seccionais, que isso está nos nossos regulamentos, nos nossos no Estatuto da Ordem e tudo mais, nós elegemos nosso representante popularmente na nossa classe, porém, o nosso chefe principal, que é o presidente que manda nacionalmente na ordem, ele não é eleito por nós, advogados. E quem está lá, nós não queríamos que ele estivesse agindo da forma que está agindo, da forma ideológica como está agindo. Esse é o ponto fulcral da situação. Em vez de fazer uma defesa da classe, uma defesa dos advogados, para que tenha melhor condições de trabalho, melhor qualidade, dignidade, que hoje o advogado não é respeitado. Porque advogado, a pessoa lembra da figura do Felipe Santa Cruz e já associa a mim, advogado, ao Bruno, entendeu? Eu quero, Deus me livre. Sim. Eu quero pegar um gancho. Como? Eu queria pegar um gancho, doutor Ricardo. Era só para... sobre essa questão mesmo que você está falando, hoje, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ela representa os interesses, pelo menos é essa a sensação que eu tenho, que ela representa os interesses de um partido político. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil se tornou um braço do PT. Ela não representa os advogados. Muito pelo contrário, ela é motivo de vergonha para os advogados. E é importante também que as pessoas tenham a consciência, e a minha crítica não vai exclusivamente ao senhor Felipe Santa Cruz, que embora esteja lá e tenha sido eleito para aquela cadeira sem o meu voto, o conselho é formado por inúmeros outros conselheiros. E nós sabemos que existem conselheiros que são éticos, que são decentes, que estão lá trabalhando de fato pelos advogados, mas infelizmente eu não acredito que a gente possa dizer que são a maioria. E é preciso que os advogados conheçam quem são esses conselheiros e o que eles têm feito representando os interesses dos advogados. Porque a gente sabe que provavelmente nós teremos outros candidatos que compõem o mesmo grupo que dirige a entidade atualmente, e é importante que os advogados estejam atentos àquelas pessoas que vão aparecer nas próximas eleições da OAB com um discurso formulado, com uma roupagem nova, com marketing novo. Os advogados têm que estar muito atentos a isso. É isso. Deixa eu falar também, então, um pouquinho, voltando à pergunta do Paulo lá atrás. Quanto à questão de enveredar também na área política, né? Eu acho que, como o Bruno falou, está perfeito. Eu acho que muita gente vai se interessar a fazer isso. E sendo pessoas que estão caminhando com a gente, né, no sentido de delimitar o que é lei e o que não é lei, no sentido do que é bom do país ou não, certo? Então, essas pessoas vão ter papel importantíssimo dentro do Congresso Nacional, porque eles vão ser os elaboradores da lei. Aliás, eu acho que qualquer político deveria ser advogado, certo? Ele teria a capacidade técnica para poder saber o que ele está fazendo, tá? Não simplesmente criar qualquer coisa sem nexo nenhum jurídico, para depois vir ser derrubado, né? Eu acho que a intenção das pessoas que entrarem para a política e querem bem para o país tem que ser pessoas do bem, certo? O alinhamento das pessoas não tem que ser com o seu próprio gosto ou bolso, tem que ser para o país onde ele vive, porque a gente daqui a pouco vai deixar isso para nossos filhos. E se continuar da forma que está, nossos filhos vão sofrer muito, mas muito mais do que a gente possa imaginar, tá? A trilha e o caminho que segue o país hoje é para a não liberdade. A gente caminha para um cerceamento de tudo quanto é ato livre, um ato natural do ser humano,
tá? A gente está tendo uma reprimenda muito grande contra a liberdade de expressão, certo? Liberdade de pensamento, a fala. Temos aí um inquérito, que inclusive o doutor Ricardo participa de um deles como um advogado, né? Esses inquéritos que estão sendo colocados no país, as pessoas têm que entender, isso não reflete pura e simplesmente naqueles investigados. Ele tem uma versão e os efeitos serão muito maiores do que isso, porque vão alcançar todo mundo, inclusive aqueles que hoje defendem esse tipo de inquérito. Não é defender ou rechaçar o inquérito por rechaçar ou por defender, mas sim a aplicação dele tem efeitos deletérios para o futuro. Porque se for ampliando esses tipos de atos, esses tipos de modos de trabalhar do próprio judiciário, já a gente não vai poder nem fazer isso que ele está fazendo aqui agora. Uma simples live. Vai ser considerada totalmente antiética, vai ser considerada totalmente antidemocrática, o que é totalmente incapaz de pensamento, né? De toda forma, o que a gente tem que entender é o seguinte: todos os políticos têm que pensar no amanhã, não é nele como está trabalhando hoje, né? A gente tem um país que vai ficar, a gente vai partir, e se a gente não deixar um país melhor para nossos filhos, então a gente vai ter uma culpa extremamente exagerada em cima das costas. A gente precisa trabalhar para o bem do país, para o bem das pessoas e para o bem do cidadão, do seu próximo, do seu vizinho, certo? Dos seus familiares e dos nossos amigos. É isso. Aqui tem um deputado que me mandou as mensagens e fez um requerimento na CPI das fake news para mim e para o Luciano Hang, nos convocando para depor na CPI. Olha, eu sempre pergunto, e eu acho que nós precisamos de melhores pessoas em Brasília, né? A gente fala muito em renovação, mas a gente vive mandando dos 503 deputados lá, mais da metade realmente não deveriam nem estar na política, muito menos em Brasília, representando o povo. Então, nós somos culpados disso também. Olha a mensagem que ele mandou: olha, vagabundos criminosos, essa República de Curitiba. Mostra a tua cara, falastrão. Sou deputado, trabalho, não sou vagabundo de mídia da internet. Vou denunciar, vocês são uma quadrilha. Paulo Generoso é o nome do bandido digital. Vadio, vou te denunciar hoje mesmo. Não tenho medo de sujo que nem você. Hã? Eu vou falar o nome eu acho que eu vou acertar o nome desse deputado antes de você mencionar quem é. Fala. Se eu estiver enganado, você me corrige, mas eu acho que esse deputado deve ser o deputado Nereu Crispim. Exatamente. Olha só, ele tem esse problema. Eu, inclusive, já o deletei das minhas redes sociais porque ele parece que tem problemas psicológicos. É o que me parece. Fica um recado para o deputado Nereu Crispim. O meu cliente vai ser inocentado e eu vou em cima do senhor. Pode ter certeza que vai ter um advogado na sua cola e o senhor não tem nada contra a minha pessoa, porque eu não lhe denunciei, eu não lhe denegri, eu não fiz nada, apenas vou usar o direito e eu vou lhe massacrar no tribunal. Fica o recado. O que é vexatório é saber que tem um deputado pago com dinheiro público para fazer esse tipo de atuação em redes sociais. E não é comigo, não é com você, é com todas as pessoas. Ele fica o tempo todo em redes sociais atacando pessoas, agredindo verbalmente as pessoas. Quer dizer, é o nível, infelizmente, de muitos dos nossos congressistas. Exato. Olha só, ele continua, né? Vadio, vagabundo, vai acusar a sua mãe de parasita. Eu não vou falar o que esse senhor está fazendo, porque eu tenho respeito às prerrogativas de um processo penal, mas pode aguardar que está tudo já provado contra o senhor. Pode ter certeza. Tem advogado, e aí fica um recado para o senhor. O senhor sabia que uma lei tem dois lados. Como eu tinha falado logo quando eu entrei aqui, o que faz uma decisão, um advogado ganhar uma causa ou não, é a argumentação dele. Não é se o seu direito é bom ou não. Eu sei usar a lei a favor do meu cliente.
inclusive usando a sua defesa quando ela tem uma falha. Esse é o problema de você desafiar um advogado criminalista. E desafiar sem ele lhe insultar, sem ele falar nada. O senhor pode dizer aqui, fake news. Que fake news que eu estou falando? É isso que eu estou falando. Em um minuto nenhum, o senhor vai ter um ato meu contra o senhor. Mas eu vou ter diversos contra e não vai ser no judiciário. Pode aguardar. Pode aguardar que tem outros locais que a gente responde por atos. Olha só, Maurício, ele fala, olha, teu número criminoso é do exterior. Eu vivo legalmente nos Estados Unidos desde 98. Ele chama o meu número de telefone de criminoso. Acho que eu estou me escondendo. Não, vou te descobrir, safado. E ameaçando, usando a CPI da fake news, que é uma CPI feita para intimidar um cidadão brasileiro. Olha, um deputado ter a petulância, a coragem, a ousadia de fazer isso. Olha, deputado... É isso que eu falo. Então, o detalhe é o seguinte... Dele dentro do labor como deputado. No dia a dia, como cidadão comum, a imunidade dele não é material extensiva. Está vendo, deputado? Guarda o que eu estou falando. E outra coisa, olha... Não. Olha só, ele pergunta, quem te banca, o criminoso? Né? Achando que tem alguém que banca e na cabeça dele é o Luciano Hang. Né? Porque... Então, Paulo... Olha o absurdo. Por isso nós precisamos melhorar Brasília. Na verdade... Toda a base... Só um minutinho, Bruno, só um segundo, por favor. O que está acontecendo é o seguinte, toda a base construída nessa CPI da fake news, que é a própria fake news, né? Essa definição de fake news é essa CPI. Né? Todo o trabalho feito aí justamente é para desprestigiar todo o ato de trabalho, voz e pensamento do agente conservador, do cidadão conservador. E o inquérito que o Alexandre de Moraes se baseia são em depoimentos de deputados como ele, como a Joyce, como o Alexandre Frota, nessa CPI, e o Alexandre de Moraes, ministro do STF, usa como informação, como indícios para alimentar o inquérito dele. Então, olha só o absurdo que a gente chegou e o que alguma coisa precisa ser feita. Por isso que o movimento de vocês traz esperança nessa área jurídica, que está uma bagunça, está uma vergonha, né, em Brasília. Uhum. Deixa eu só, então, só continuar no sentido de que essa fala desse senhor, certo? Ela vai totalmente fundamentar aquilo que eu falei. Todo político deveria ser um cara extremamente formado, um cara capacitado, tá? Letrado, tá? Com pensamento e visão patriótica. Certo? Não importa o partido dele, mas o pensamento dele tem que ser esse. Tá? Como que um rapaz desse aí, um senhor, não sei nem quem é, tá? Não conheço esse senhor, esse deputado. Como ele é capaz de falar isso de umas pessoas que ele nem conhece? Como ele é capaz de falar alguma coisa, como falou contra você, Paulo? Fato que realmente não tem nenhuma relação com ele, não existe nenhuma relação de legitimidade, de ilegítimo, de qualquer ilícito que você venha praticando. Né? Ainda assim, o cara tem a capacidade de entrar na esfera penal e falar coisas que está falando aí. Para quê? Ele produz a fake news, ele elabora a fake news e daqui a pouco vai falar que você é o culpado da fake news. Né? Então, a gente está vivendo numa situação no país extremamente incompreensível, porque as pessoas não falam, inclusive essas que estão falando isso, que estão falando tudo por aí, elas não estão percebendo que isso vai dar volta e vai pegá-los de forma extremamente dura e cruel, vão se arrepender do que estão fazendo. Eles estão dando milho para a galinha, é uma galinha que está crescendo de forma a picar todos eles. Certo? A gente não tem uma visão só. O Ricardo falou agora há pouco, a lei tem duas vertentes. Certo? Ela está me pegando hoje. Pode contar. Esses que estão fazendo a lei me pegar hoje, vai dar volta e vai pegar você. Então, aquele que planeja pôr nos outros a fake news, está se enganando que está saindo bem.
porque ele está fazendo crescer, e a hora que pegá-lo, vai pegá-lo de forma muito mais grave, muito mais forte. Vão se arrepender. É isso aí. Eu só queria fazer mais um comentário. Esse deputado, aparentemente, o que ele quer é mídia. Ele fica o tempo todo nas redes sociais, ataca um aqui, outro ali. É um político praticamente sem expressão, que pouquíssimas pessoas conhecem, e está utilizando esses ataques para fazer mídia. Aparentemente, me parece que a esposa dele vai ser candidata a prefeita na cidade deles. Enfim, pelo pouco contato que eu tive com essa pessoa, e já não tenho mais no meu convívio há um bom tempo, só tenho a agradecer por não ter mais esse tipo de contato. É uma pessoa que aparentemente tem um desequilíbrio mental e, enfim, o problema com ele, quem tem algum problema, eu aconselho a nem dar espaço, nem falar, nem tocar no nome desse sujeito, resolver judicialmente, porque é lá que ele vai ter que acertar as ofensas que ele tem feito. Só para deixar claro que eu também não tenho nenhum contato pessoal, nunca tive, nunca falei com ele, nunca conversei, simplesmente recebi essas mensagens em um dia, né, ele se identificando como deputado, fazendo esse xingamento. Eu só respondi: olha, Vossa Excelência demonstra com seu vocabulário que temos um grande caminho pela frente até o povo brasileiro saber votar. Vou falar mais o quê? Né? Vou fazer um ponto sobre isso. Nós temos a eleição municipal agora, e como o doutor Bruno acabou de informar, a esposa dele, né, deve estar se candidatando aí. Para qual cidade? Qual cidade que é? Qual cidade que é? Eu não sei a cidade, eles são, me parece que do Rio Grande do Sul. Eu não sei dizer qual é a cidade. Qual é a cidade do Rio Grande do Sul? Exatamente porque nessa eleição, nós precisamos eleger pessoas de qualidade, pessoas com honestidade para levar o país. Porque, respondendo a sua primeira pergunta, Paulo Generoso, não é apenas lá em 2022 que a gente vai ter que ter líderes lá, e também na OAB nós também temos que ter eleições diretas, nós temos que ter participação democrática dentro da OAB, mas agora nas eleições municipais nós precisamos capitalizar pessoas que estão de acordo com um projeto de desenvolvimento do país e tirar exatamente essas pessoas que buscam uma política para benefício pessoal, que buscam uma política para ameaçar adversários políticos, para ameaçar jornalistas. Eu aqui falando como advogado, eu falo que o eminente deputado está violando absurdamente a sua urbanidade. E ele tem o dever de urbanidade. E o seu dever de urbanidade, ele não está na isenção do seu exercício do labor como deputado. Ele tem que exercer a urbanidade pelo cidadão comum, porque pelo cidadão comum, não estando na Câmara dos Deputados, o senhor responde por atos que não estão na esfera do seu mandato. Mas isso são coisas a serem postas lá para frente, como o Maurício falou. Você não está tratando com advogados amadores aqui, meu amigo. Pode saber que tem muita coisa contra a turma que acabou de falar aí. E esses que entraram contra pessoas inocentes. E se nós tivermos a inocência dessas pessoas comprovadas, pode saber que vai ter um exército de advogados em favor de quem é inocente. Porque quem é inocente, usando uma palavra do meu cliente, do Oswaldo Eustáquio, ele tem crédito de honestidade com a população. É igual o presidente Bolsonaro. Ele move milhares de pessoas em favor dele, por quê? Por causa de honestidade, por causa do estilo de política que ele está fazendo, que não está tendo aquela corrupção antiga, não tem desvios, e está buscando uma melhoria do país. Então, quem busca a melhoria do país hoje é aplaudido. E pode saber que essa frente, por exemplo, quando você pega um brilhante deputado como o Carlos Jordi, que ele chega num programa de alta audiência
e uma deputada como a Joyce Hasselmann fala que ele está contratando robôs. O que ele fez no programa? Ele falou, ó, eu vou baixar uma hashtag agora, derrete Joyce. Não deu 40 minutos, estava no top do Twitter. E eles não entendem como isso, porque eles nunca tiveram popularidade. Eles nunca tiveram carisma para chegar ali. Eles chegaram através de favores, através de financiamentos. Chegaram contra a vontade popular. E é exatamente o que eu estou falando em relação ao OAB Nacional. Chegaram lá contra a vontade dos advogados. Quem está lá não me representa. Me desculpe, ele pode ter sido eleito, vamos dizer assim, democraticamente entre o colégio de presidentes, mas eu não votei para ele. Eu não votei na chapa única do OAB. Para mim não tinha que ter eleição, tinha uma chapa única, tinha que ter condições de ter novas chapas. Como que eu posso votar? Ou é você ou é você. Não existe isso. É assim, eu estou expondo para a população como o senhor Felipe Santa Cruz foi eleito. Exatamente. Uma chapa única. E para nós, advogados, foi uma surpresa, porque foi a primeira vez que a gente viu uma coisa como essa. Nunca teve uma chapa única. Que eu me lembro como advogado, não sei os colegas, mas que eu me lembro como advogado, nunca teve uma chapa única. Então, nós precisamos ocupar hoje nos municípios, nas câmaras municipais, nas prefeituras, e aí sim construir uma base sólida para poder ter deputados para nos representar. Porque o que adianta você ter um deputado lá que está fazendo bem do país e aqui, até nos municípios onde é a base eleitoral dele, as pessoas estão sendo contrárias a ele. Então, a gente precisa dessa capilaridade municipal e aí, aqui em Brasília, dos representantes aqui e também nos órgãos e na OAB e tudo mais, para poder endireitar o país, porque assim você consegue ter um caminho, um desenvolvimento de todas as profissões e órgãos e trabalhar os poderes conjuntamente. É isso que nós precisamos nesse país. Então, a eleição municipal, principalmente na cidade desse deputado, que eu vou verificar depois que cidade que é, fazer uma campanha contra a esposa dele. Vamos deixar a doutora Cláudia falar antes que caia? Eu estou com um problema, realmente, o meu sinal está péssimo. Vocês me desculpem, espero não ter atrapalhado, né? Eu acho que a retórica aí está fantástica, né? E eu cheguei a ouvir um pouco, viu, doutor Paulo, sobre essa questão dessas injúrias todas que o doutor tá sofrendo, né? Olha, não sou advogado, não. Fui anunciado como advogado, mas não sou advogado, não. Mas é um formador. Eu acho muito mais importante, independente da profissão que seja, é aquele que forma opinião, aquele que ajuda a construir, junto com o cidadão, um pensamento, né? A gente constrói com várias vertentes, às vezes nem sempre convergentes, né? A gente constrói com psicólogos, filósofos, advogados, né? Aqui nós estamos pelo NAB lutando assim aguerridamente. Só para falar um pouco da minha história, eu já fiz parte da OAB, já fui conselheira das prerrogativas, já fui quase presa por promotora, por desacato em tribunal de júri, né? Então, eu fui uma pessoa que lutei muito pela nossa isonomia, pela nossa igualdade constitucional entre os juízes, promotores e advogados que nós nunca tivemos. Aliás, nós não. Alguns advogados nós sabemos que tem até demais, né? Mas nós, réis mortais aqui, nós não temos, né? E sobra muito pouco nicho de demandas. Ao contrário, né, que acham que a gente ganha muito dinheiro, a maior parte hoje em dia está lutando para sobreviver. Eu fui presidente da assistência judiciária e eu lembro que me passavam diversas rebeliões com 20 volumes, às vezes para ganhar, ao final do processo, R$700. Tá? Então, a realidade da maior parte dos advogados não é essa realidade desses grandes advogados de colarinho branco,
não tem nada a ver, né, com a realidade que eu vi quando fui presidente da Assistência Judiciária, de pessoas que precisavam receber aquelas parcas certidões para poder comer. Então, infelizmente, essa realidade ninguém mostra, tá? Então, eu já pude trafegar tanto nos grandes escritórios, né? Fui conselheira da CRIMESP, fui conselheira das prerrogativas, fui presidente da Assistência Judiciária, fui da Comissão da Mulher, fui da Comissão do Júri, ou não é? Saía de madrugada lá da Barra Funda, né? Tinha que me vestir de homem depois, com medo do terror, né? Do maior fórum criminal aqui de São Paulo. A verdade é o seguinte, que independente da profissão, o que eu acho de suma importância, Paulo, é o que você está fazendo, tá? É trazendo a possibilidade de nós podermos traduzir isso para o cidadão e mostrar que há cognitiva, há inteligência na área conservadora, e muita inteligência, que muito pelo contrário das narrativas sofistas que eles têm, que os esquerdistas tentam nos convencer. Como é que pode haver inquérito, né, de fake news? Isso é um ditado, um provérbio em latim que fala nullum crime sine lege prévia e certa. Então, se não existe crime de fake news, não tem inquérito para apurar uma coisa que não existe nem como tipo penal. O tipo penal, o injusto penal, ele tem que estar tipificado, tá? Outra coisa, cadê a isonomia disso? Nós vamos investigar uma possível injúria, uma possível calúnia enfim, aí esses tipos existem, esses crimes infamantes, tá? E é uma tendência mundial até a descriminalização, deixar muito mais para a questão pessoal, da pessoa entrar com uma ação de e tal, e não na área psique. E a área penal, os princípios que norteiam a área penal é da mínima intervenção na sociedade, porque ela causa um impacto terrível na pessoa, né? Você ter sob a sua cabeça o peso de uma ação criminal ou ser um investigado, um averiguado de um inquérito, de um IP, é algo terrível, né? E o que mais espanta é que parece que ninguém, nesse ponto, né? Eu acho que o outro lado da coisa, que ninguém parece que pensa, eu não sei, acham que não tem lógica, por que tem conservador, né? Por que não é só conservador que faz fake news, é isso? Cadê o restante dos outros partidos? Cadê o restante das outras pessoas que fazem fake news, né? Então, me parece muito aquela coisa do direito penal do inimigo mesmo, né? Aquela coisa feita para a perseguição, para punir pessoas que pensam diferentes. Isso não é nada democrático. Esse controle social dos quais eles estão exercendo, para mim, eu acho pior do que bolchevique. É sovietes. Pior. Porque esse controle social tira o direito de liberdade da pessoa. O controle social é uma coisa gravíssima. Você passar a ter que municiar, você não poder sequer tecer críticas. Quer dizer, porque você, obviamente, ter uma retaliação terrível. Você é cabível de uma ação criminal apenas por tecer críticas, né? Então, eu acho que as pessoas públicas, elas têm que entender, seja elas os ministros, seja elas os políticos, elas têm que entender que elas são figuras públicas, né? E que elas estão muito mais suscetíveis, tá, a julgamentos. E isso faz parte, né, do mundo. Agora, eu acho que está havendo pesos e duas medidas. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, enquanto o ministro vai lá, abre um inquérito, tá, do qual ele é vítima, eu nunca vi isso na minha vida, né? Um regimento interno totalmente inconstitucional, porque normalmente a escolha daquele que vai presidir, primeiro que já se passaram no parquê, que pela própria Constituição,
o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, no caso, seria o Procurador-Geral. E eles nem sequer abriram vistas por parte. É muito terrível isso. E por uma coisa que não existe. Porque fake news ainda não é crime. Olha só. E pessoas foram presas. E as pessoas foram, após isso, eu me lembro desses HCs, após isso foram convertidas nas que são competentes, existem renovações no Código de Processo Penal, do qual permite a conversão em medidas cautelares alternativas, como prisão domiciliar, né? E o uso de tornozeleira. Mas nós estamos falando de prisões políticas, de prisões totalmente inadequadas e suáveis. Então, acho que está na hora da gente começar a cobrar das pessoas que têm que ser cobradas, porque, como se o Supremo é a última palavra, né? Como o Rui Barbosa mesmo disse, o que nós podemos fazer a não ser trazer essas narrativas importantes a toda a sociedade do que está acontecendo, né? Porque nunca uma investigação ela pode passar ao largo do Ministério Público. Isso é função institucional e exclusiva do público. E eles prescindiram. E o AS permitiu isso. Tá? Então, está havendo uma subversão da atividade, vamos dizer, desses poderes, com um intervencionismo exacerbado. Olha, eu ainda lembro isso eu achei gravíssimo, isso, inclusive tem impeachment do Dias Toffoli lá, e até hoje o presidente da mesa, o Alcolumbre, ele não abre o CPI da Lava Togas, ele não põe em pauta os nossos impeachments nem nada. Então, o que acontece? Na eleição do senador do presidente da mesa, o senador Alcolumbre, todos votaram e votaram pelo voto fechado, né? Uma coisa típica de Senado. Nenhum poder pode se meter numa uma atitude típica de Senado. O que aconteceu? O Renan pediu uma liminar para o Dias Toffoli, de madrugada adentro, e ele determinou no dia seguinte que o voto fosse aberto. Percebe que não está havendo tripartição, está havendo preponderância de um poder em cima dos outros. Então, não está funcionando esse pesos e contrapesos, né? Eu até tenho, nessa dissertação minha, eu falo o porquê desse ativismo, como que nós chegamos a esse ponto. Mas, enfim, não importa. Importa o que nós vamos fazer de agora por diante. Eu espero poder estar com você, Paulo, tá? Trazer maravilhosas com essa equipe da UNAB, fantástica. Estamos querendo aparecer, não somos oportunistas. Aqui nós queremos divulgar a UNAB. É a organização, é o pensamento conservador. Os protagonistas são todos nós. Somos todos que fazemos parte dessa sociedade e que queremos ter o direito de voz. Então, assim, é só isso que eu queria deixar claro, tá? Para você, que eu fiquei muito contente, viu, Paulo, de você estar assim ao nosso lado e nós podemos contar com esse apoio tão importante para ter voz, ter as nossas vozes, seja filosóficas, psicológicas, da advocacia que nós tanto lutamos, uma advocacia correta, honesta, proba, voltada para os advogados, voltada como parceira da sociedade que sempre foi, tá? E você dá essa abertura para nós. Estamos juntos, doutora. Sempre à disposição. Frente, aí nós temos uma super live. Oi. Quer falar alguma coisa? Voltou, não. Obrigado. Obrigado, estamos sempre à disposição. Doutor Maurício é um guerreiro há muito tempo, aí a gente já milita juntos aí. E a recomendação dele, eu sei que vocês fazem um trabalho brilhante, sério e extremamente necessário nesse momento que o Brasil vive. Então, parabéns pelo trabalho. A República de Curitiba sempre estará aberta à disposição de vocês nessa organização, né, para crescer cada vez mais com os advogados de direita conservadores aí no Brasil. Viu, Paulo? Só para não estender muito, e daqui a pouco... Crescer conservadores, né?
Só um minuto, doutora. Pode Só um falar, segundo, doutor por favor. Maurício. Desculpa, ele é o Obrigado. nosso diretor-geral, o doutor Maurício, maravilhoso. Fale. Com a palavra, doutor Maurício. Então, Paulo, só para lembrar pelo seguinte, o que eu vi aí, que o Deltan acabou ganhando, né, uma ação lá contra o Gilmar Mendes, tá certo? Exato. E falando lá atrás, né, sobre o impeachment que nós fizemos lá com 2.163.000 assinaturas, né, contra ele, né, salvo engano, os termos que eu usei para mostrar que ele estava ferindo a ética interna do próprio regimento interno do STF, certo? Foram exatamente os termos que ele agredia o Deltan Dallagnol. E, aparentemente, são esses mesmos termos que o Deltan usou nesse processo. O que mostra o seguinte, que aquele pedido de impeachment, ele tem todo o fundamento legal, inclusive já decidido pelo judiciário, que aquele ato praticado pelo Gilmar Mendes é ilegal. Então, seria agora o Senado pegar aquela decisão hoje que deu ganho de causa ao Deltan Dallagnol, o procurador, certo? E pôr lá como um fundamento para abrir esse processo. Esse processo está lá parado desde março, se eu não me engano, dia 10 de março de 2019. Certo? Exatamente. Os fundamentos do pedido daquele impeachment, saiu agora a decisão que beneficiou, deu ganho de causa ao Deltan Dallagnol. Né? E olha que coisa incrível, o Deltan Dallagnol ganha, não sei se são 59 mil, salvo engano, 59 quem vai pagar é o Estado, quer dizer que, pois é o Estado que vai pagar, todos somos nós, pagamos, né? Com imposto. Ainda bem que vai ser para uma boa causa. Exatamente. Não, sim, uma boa causa, sim, certo? Só que aí hoje uma colega falou assim, então a gente poderia entrar... Pois não. Não, porque o Deltan está doando esse dinheiro para um hospital. Né? Sim. Então, por isso é uma boa causa entendi. nesse sentido. Né? Entendi. Tá? Então, uma colega pediu para fazer uma ação pela UNAB, certo? Contra esse ato em si, certo? Então, ela okay. pensou em fazer uma representação no PGR, alguma coisa nesse sentido. Perdão. Mas o que eu indiquei a ela é o seguinte, o que poderia ser feito nesse caso é uma ação de improbidade, por conta de que o ministro gerou uma despesa ao erário. Então, isso é uma coisa para pensar ainda, né? Foi só uma conversa assim, só estou trazendo agora a nossa live aqui, por conta do que você tinha perguntado, para falar sobre um pouquinho do impeachment do Gilmar Mendes, né? Maurício, Fala, Bruno. A União precisa entrar com ação regressiva em cima do ministro. E isso nós precisamos acompanhar bem de perto. Pode fazer regressiva, sim. Certo? E também eu acho que improbidade. Porque gerar dano ao erário por conta subjetiva é improbidade, né? Sim, porque na verdade a ação que o ministro praticou, em tese, ela atingiu não apenas o dano material, mas também o dano à imagem da instituição, né, e da República também. Okay. E eu queria só pegar mais um gancho também daquilo que o Dr. Ricardo estava comentando, e queria mandar um recado para todas as pessoas que estiverem nos acompanhando, não na condição de advogado, mas na condição de cidadão. Pedir para que todas as pessoas que estiverem nos acompanhando que analisem com muito cuidado em quem vão votar nas próximas eleições municipais, seja para prefeitos, para vereadores, e o meu pedido é para que essas pessoas não deem o seu voto para aqueles que atentaram contra direitos fundamentais. Políticos que atentam contra direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros não merecem estar no poder. É isso que eu gostaria de pedir. Perfeito. Traduz aí para direitos fundamentais, especifica alguns aí, por favor. Direitos fundamentais são aqueles políticos que decretaram medidas de lockdown sem menor fundamento, são pessoas que estão atuando contra o seu direito de ir e vir, contra o seu direito de se expressar livremente. Enfim, são todos aqueles direitos que
que estão amparados ali, principalmente no artigo 5º da Constituição, e são de fácil assimilação. Quem não tem vínculo com o direito ou não trabalha com direito, eu aconselho que leia, que conheça. O cidadão precisa conhecer a Constituição, porque é nela que está estampado todos os seus direitos e todos os seus deveres. Perfeito. Muito bem. Doutor Maurício. Bom, vamos reprisar aqui o início da nossa live. É o seguinte: hoje a gente lançou a campanha Endireita Já, no sentido de que a gente tenha como, né, reformar, mudar, endireitar a OAB de hoje. É uma OAB hoje que trabalha ideologicamente e deixa nós, advogados, certo, a ver navios, vamos dizer bem assim, porque a gente não tem assistência correta e aquela prescrita na legislação interna da OAB, certo? A gente não tem respaldo jurídico dentro dos órgãos institucionais mais elevados, que são os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, certo? A gente não tem a atuação da OAB ali na hora que é preciso, não em particular de cada advogado, mas no bem de toda a advocacia, que acaba gerando efeito para todo cidadão. A gente tem que ter, certo, numa OAB, direcionada à aplicação correta do direito a todo mundo, o que a gente não tem, certo? Então, hoje a gente está lançando aí essa campanha, um movimento, né? Movimento simbólico, é claro, e a gente gostaria que diversos movimentos conservadores, diversos movimentos que pensam nesse sentido, que a OAB tem que ser mudada, que junte-se a nós, ou simplesmente em cada seu recanto, né, em cada nicho que você atua, faça um esforço para trabalhar, chamar os advogados, para a gente mudar. Ou a gente muda a instituição que mais tem referência e mais interfere na vida política e de direito do país, ou a gente vai caminhar sem direito. E sem direito ninguém pode viver. Por aí. Muito bem. É bom lembrar, como o doutor Maurício falou, que a UNAB ela está surgindo, e principalmente com essa campanha Endireita Brasil em si. Por quê? Porque hoje a OAB ela não está fazendo o trabalho que ela deveria estar fazendo. Exatamente, não só em defesa do advogado, como em defesa do cidadão, porque há um reflexo no cidadão quando você não tem a defesa dos direitos do advogado, porque o advogado ele está ali para buscar justiça para o cidadão. Ele está ali como operador do direito para utilizar a justiça em benefício ao cidadão. Se esse que é quem está lutando pelo direito do cliente dele não tem respeitado os seus direitos, como que ele vai poder atuar? Ele precisa de ter uma força para esse fato, para poder, porque você é recebido com antipatia quando você vai à justiça. Você não é recebido com nobre doutor, está aqui, não. O juiz não está querendo que você vá lá para poder fazer reivindicações. Ele quer fazer o trabalho dele no dia a dia ali. E quanto menos ele tiver que fazer de audiência e julgar, fazer sentença, ele vai fazer por onde? Ele vai eliminar os processos, como hoje em dia a gente vê o máximo dos juízes tentando extinguir os processos o mais rápido possível. Ele não quer aquilo ali, alguém reivindicando direitos. Essa é a realidade. Se você está sozinho, não tem um grupo de colegas, vamos assim, eleitos por você para te representar, para auxiliar você nesses momentos, impedir, por exemplo, que você tenha seus direitos violados, você seja preso ilegalmente, por exemplo, né? A gente precisa de alguém que faça isso. E essa
campanha em direita já. É exatamente isso. A UNAB hoje está buscando cumprir o que a OAB Nacional não está fazendo. Ela não está amparando os advogados. Se ela tivesse feito o trabalho dela, como há uns anos fez atrás, não teria surgido uma frente conservadora de advogados contra o que está aí. Porque a verdade é essa. Hoje você vê pautas de esquerda que estão pautadas a serem julgadas nos tribunais. E nós temos que ter pessoas contrárias a isso, contrário ao aborto, contrário à liberação das drogas, contrário a isso. E temos que ter em todas as esferas. Eu não posso ter uma OAB que não tenha, não estou falando pela democracia, teria eleitos ali das ambas as partes, como é um congresso, como foi o presidente, como você tem adversários que lutam por aquele patamar ali, para poder representar o melhor para a população, você tem que ter o check and balance, também não pode ser de um sentido só. E é que hoje acontece no OAB Nacional. Nós temos alguns representantes lá dos advogados de direita e tudo mais conservador, mas são pouquíssimos. E o pior, cooptação partidária. Hoje, a atual presidente da ordem é ligado ao senhor Zé Disseu. Ora, o senhor Zé Disseu, ele teve uma ação de um colega meu que entrou no OAB contra ele, caçou a OAB dele. Ele não deveria pisar na OAB, porque para se caçar a ordem de um advogado, você tem que ter cometido um crime desonroso à classe. E ele cometeu crime de corrupção. Ele não poderia pisar no solo da ordem. Ele não tem honra para pisar no solo da OAB. E hoje ele é recebido de braços abertos. Eu vou permitir isso? Não. Agora não sou só eu, a doutora Cláudia Trinco, Maurício, Bruno, aí o Paulo, o outro Paulo ali e tal. Por isso que surgiu um movimento chamado UNAB, para isso, para resgatar uma OAB de credibilidade, uma OAB que defende o cidadão, defende o cumprimento da lei. Porque o senhor Zé Disseu tinha que estar preso, ele está violando as normas de um regime do que ele está em curso e violando as medidas cautelares, inclusive. Ele tinha que estar na cadeia. Essa é a realidade. E precisa de gente de peito e coragem para fazer isso. E é isso que está aparecendo aqui. E é isso que o senhor Felipe Santa Cruz vai enfrentar daqui a mais de um ano. Porque nós não vamos deixar a OAB ser tomada pela esquerda e as outras seccionais serem também braços do partido corrupto do PT no país. Está dando para ouvir? O Paulo acho que está sem áudio. Eu tirei. Por favor, doutor Maurício, temos 5 minutos para encerrar a live, tá bom? Mas vocês me ouviram? Sim. Ouvimos bem, estava ouvindo, sim. Eu que tinha tirado meu áudio. Tá. Então, 5 minutos é bastante tempo para a gente agradecer muito. Agradecer a oportunidade de, por intermédio da República de Curitiba, um movimento que eu já acompanho já há um bom tempo, tá? Porque tem um alcance nacional e tem gente muito do bem trabalhando junto com a República de Curitiba, representando cada nicho desse país, em cada ponto desse país, tem alguém que está vendo essa live hoje, certo? Porque a República de Curitiba, o movimento, ele se moldurou dentro daquilo que é certo. E com isso, arregimentou muitas e muitas pessoas que faz hoje sucesso, que é coordenado e gerido por Paulo Generoso, um grande homem aí,
uma pessoa que está ligada a Deus e tem sempre uma linha reta à sua frente, certo? Trabalhando pelo cidadão. Então, essa República de Curitiba trouxe a nós hoje uma oportunidade gigantesca, tá? Para alcançar um pouco mais de pessoas, tá? Para falar um pouquinho da UNAB, certo? Mas principalmente para chamar a atenção do povo, do cidadão e o advogado, é claro, tá? Que a gente precisa olhar para o que está acontecendo nesse país. Hoje, a gente sente na pele algumas coisas. Se não olharmos para o que acontece hoje, nós sentiremos muito e muito mais, ao ponto que talvez a gente não volte e não consiga voltar atrás. Então, o momento é agora. Tá? As evoluções do cidadão, do mundo, ela requer realmente alguma mudança, inclusive na legislação. Mas o que a gente não pode aceitar nunca é que essa legislação que mude retroaja ao tempo do onça, retroaja ao tempo do império. Certo? A gente tem a liberdade de expressão como fundamento maior, talvez, do homem. Né? A gente não pode deixar que tirem isso da gente. É com essa liberdade de expressão que a gente vem falar aqui hoje numa live. A tecnologia de hoje é essa. Tá? Mas a gente fala junto aos amigos, fala junto a grupos de pessoas, o professor dá a sua aula falando aquilo que pensa no sentido de pôr para fora o que é bom. Não podemos ficar nesse sofismo, como a doutora Cláudia lembrou, certo? Porque não é realidade. A realidade hoje é que o homem de bem hoje está sendo tolhido da sua liberdade de expressão. E o povo precisa entender que a gente não pode deixar isso acontecer e aumentar como vem aumentando. Vamos torcer para que esse país melhore. Vamos lutar, os senhores advogados, para mudar a OAB. Certo? E quem sabe, nas próximas eleições, a gente colocar gente melhor já nas prefeituras, para que essas pessoas possam, melhores, chegar ao Congresso Nacional. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, doutor Bruno, doutora Cláudia, doutor Ricardo. Obrigado ao público aí da República de Curitiba. Obrigado a todos. Boa noite. A gente vai com certeza fazer mais vezes, doutor Maurício. Estamos abertos aqui a organizar e fazer com mais tempo. Estamos sempre à disposição. Tá bom? Doutora Cláudia. Obrigado. Travou. Obrigado. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Então, Dolo, eu quero primeiro... Tá sem som? Tá ouvindo. Tá travando, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá travando? Doutor Paulo Generoso, tá? Primeiro eu quero te dizer que o seu patronímico, ele já diz tudo. Esse patronímico, para mim, ele consubstancia no altruísmo, tá? E eu vou te dizer mais. Nós não precisamos de ninguém de fora do país dizer o que é certo aqui dentro do nosso país. Porque nós aqui vivemos a nossa realidade e sabemos muito bem o que é o pragmatismo do Brasil, o que é o tratado desigual, o que é uma Constituição que está ali, mas que não adianta quando só a garantia dos amigos do rei funcionam, enquanto de outros funcionam exatamente ao contrário. Todos nós estamos vivendo um momento muito difícil e eu acredito que a solução ela está aqui, tá? É na ocupação dos espaços que aqui temos, seja político, seja na OAB, mas trazer as nossas narrativas com inteligência, tá? Mostrando que muito pelo contrário, existem outras formas de pensar e que devem ser respeitadas. Eu quero agradecer este canal de dar essa possibilidade de mostrar que a solução não está lá fora. A solução está aqui dentro. É nós mudarmos e cobrarmos e pressionarmos, por exemplo, quem tem que controlar o judiciário. A pressão... através das nossas manifestações, das nossas opiniões amparadas, tá?
tá? Supedâneo na Constituição, nas leis, mostrando o porquê aqui está sendo aplicado diferentemente do outro. Eu acho que é através, internamente, dentro do Brasil, que nós vivemos essa realidade, não é de fora. Fora não vive a realidade daqui. Né? Você está nos Estados Unidos hoje, eu duvido que nos Estados Unidos eles saibam da nossa realidade aqui. Tá? Que muitos outros países conheçam como nós a realidade aqui. Então, o seu canal vai ser a possibilidade, tá? De nós construir um Brasil melhor. Tá? Muito obrigada, Dr. Paulo, Amém. grande altruísta. Tá? Obrigado, Obrigada doutora. por essa parceria. Obrigada, doutor Maurício, nosso diretor-geral, com toda a sua capacidade, inteligência, lidar com personalidades múltiplas, né, difíceis, e conseguir juntar no mesmo movimento tantas opiniões diferentes. O doutor Ricardo, esse grande advogado também, como eu, falante, o Bruno, nossa, uma pessoa que eu admiro, é novo, mas também que tem um potencial enorme. Eu penso nele até em jogar para lideranças da OAB, sabe? Eu penso assim, em ocupar que essas pessoas aqui precisam, não falo de mim, que não tenho a menor intenção, não, mas acho que precisam ocupar, sim, os espaços. Nós precisamos levar nossas narrativas conservadoras e com inteligência. Perfeito, doutor. Muito obrigada a todos e aos ouvintes, tá? Muito prazer e obrigada. Obrigado, doutor. Bom, podemos encerrar, então? Podemos. Bruno, você que é o presidente aí da UNAB, quer despedir? Na verdade, assim, a UNAB, eu não sou propriamente presidente, nós temos um conselho, e esse conselho age conjuntamente, né? Nós não temos assim uma prevalência de um ou de outro. Mas quero agradecer ao Paulo Generoso, ao República de Curitiba, que é um canal que é reconhecido nacionalmente e, acima de tudo, é reconhecido como um agrupamento de pessoas honestas, coisa que tem faltado muito no nosso país ultimamente. E quero dizer que você, Paulo, além de todas as coisas que já foram ditas aqui, você é um verdadeiro patriota. Agradeço de coração por tudo que você tem feito pelo país. Obrigado, doutor. Enfim, fico até meio que sem palavras, porque a gente sabe o quanto isso é custoso e o quanto você acaba se tornando uma vidraça, recebendo golpes, mas saiba que você não está sozinho, que a UNAB está com você, que eu estou com você e que a população brasileira está com você. Agradeço ao Maurício, doutor. Agradeço à doutora Cláudia, doutor Ricardo e a todos que nos acompanharam. Peço que vocês sigam a UNAB, que nós faremos todo o possível para lutar por um país melhor. Opa! Obrigado, doutor. Obrigado pelas palavras de consideração, de carinho. Eu coloquei o banner aí, quem quiser entrar no site da UNAB, pode entrar lá e acompanhar. Desculpa que fiquei sem a tela do computador agora, bem no final. Mas tá ótimo, Paulo. Opa, voltou. Eu estava... Escureceu tudo aqui. Tá bom? Boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho, estamos juntos, a gente vai mantendo contato, tá bom? Um abração, obrigado pessoal que acompanhou a live até agora. Boa noite, Brasil. Abraço. Obrigado, Paulo. Abraço. Tchau, doutora, Bruno, Ricardo. Fiquem com Deus, com vocês. Boa noite. Obrigado, Paulo. Amém. Mais.